meu querido, tudo bom com você? Se você tá aqui hoje é porque é quarta-feira no lar. Faz uma semana que a gente não posta vídeo nenhum aqui no YouTube. Por quê? Porque estávamos reformulando o que ia acontecer. Tem pessoas novas na nossa equipe. Aliás, a nossa equipe está gigante comparado ao que ela era antes. E agora a gente tem uma nova tabela de posts que vão ser às quartas-feiras só aqui no YouTube. E como que vai funcionar? Vou explicar primeiro para você como vai funcionar. O YouTube vai funcionar como uma extensão do nosso blog lá no site, que chama Academia de Criadores, porque a gente tem o intuito de contar novidades desse meio que demoram para ser divulgadas. Tem o intuito também de ensinar algumas coisas, de abrir cursos, fazer resenhas, tudo voltado para a área de quem quer trabalhar com criação de conteúdo. Gente do céu, eu não tô conseguindo me concentrar, eu devia ter feito uma maquiagem. O meu gato me arranhou ontem. Peço desculpas. Foi a minha relação tóxica com o meu gato que fez isso. E eu vou continuar insistindo nela, não vai ter jeito. Bom, então é isso. Bom, vamos começar o vídeo de hoje. Eu já coloquei aí no tema. Provavelmente você já viu na thumb também. Mas eu vou falar. A gente vai hoje falar sobre redes sociais. O que são redes sociais, né? Mídias sociais. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso de um aspecto um pouquinho mais profundo do que as pessoas costumam falar por aí. Então, eu queria começar falando sobre o que são as redes sociais. Então, redes sociais são um canal de comunicação digital. A rede social é basicamente a rede mesmo, onde fica toda a comunicação digital que as pessoas querem realizar com outras pessoas. É basicamente isso. Aí a gente vai para uma segunda pergunta derivada dessa, que é: qual a diferença entre rede social e mídia social? Qual que é a diferença entre os dois? Bom, a diferença entre os dois é muito simples. A rede social, ela é ali o canal onde fica a comunicação digital, e a mídia social é o formato da comunicação. Então, eu tenho dois exemplos. Um exemplo para quem é mais antigo, que nem eu, e um exemplo para a galera de agora. Ou para a galera antiga também, eu acho que todo mundo vai entender. O exemplo mais antigo nós tínhamos as mídias convencionais. Vamos pegar a TV como exemplo. O sistema da TV, que comporta vários canais, sabe? O sistema que é responsável pelos canais estarem ali todos juntos para a gente poder assistir, é a rede. E os canais em si são as mídias. Entendeu? Agora um exemplo digital, um exemplo da internet. A gente tá aqui no YouTube. O YouTube é uma rede social que comporta muitas mídias sociais. A mídia social aqui, por exemplo, é o meu canal. Então, o YouTube é a rede social que comporta muitos canais. E cada canal é uma mídia social. Entendeu? Então, eu sou gerenciadora das minhas mídias sociais, porque eu cuido do meu canal. Entenderam? Mais ou menos? Eu acho que ficou simples, mas se não ficou, deixe suas perguntas aqui embaixo. E aí, então, a gente vai para um terceiro esclarecimento, que é: quais são as redes sociais mais populares atualmente? Bom, eu destaquei algumas aqui para vocês, que é o Instagram, que é uma rede social que abrange todo tipo de público, basicamente, hoje em dia. A gente tem o Facebook, que é o lar dos leads atualmente, que ele é muito utilizado, né, para quem trabalha com marketing digital, porque além dele abranger todo tipo de público, ele tem muita informação de pesquisa, ele tem um alto padrão de patrocínio, né, de você
você pode fazer campanhas dentro dele, que são campanhas muito elaboradas. Então, ele ajuda muito nesse sentido. E aí, nós temos o YouTube, que estamos nele aqui, que é uma plataforma de pesquisa, mas ele também é muito um servidorzão, assim, de todo mundo que curte audiovisual no mundo. Aí, nós temos o Twitter, que é um microblog, que é o lar dos pensadores revolucionários, revoltados e corajosos no mundo. E lá ficam as notícias e os memes também. Sai tudo primeiro lá, é muito rápido. Ele é uma rede social muito rápida. Aí, nós temos também o Pinterest, que é uma grande rede social de referência, assim. Tipo assim, sempre quando você quer ter referências visuais, pode reparar isso. Você sempre vai fazer uma pastinha no Pinterest. A galera de digital, principalmente. Então, o que acontece? Lá no Pinterest tem conteúdos como faça você mesmo, tem looks, a galera de moda usa muito Pinterest, e por aí vai. Aí a gente tem o LinkedIn, que é uma rede social mais formal, é a rede social dos workaholic, né? É a galera que gosta de falar sobre inovação, gosta de falar sobre mercado de trabalho. Hoje em dia tem influenciadores de LinkedIn. Então, é um mundo novo. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas por enquanto é isso. Aí, aqui por último, mas não menos importante, a irmã mais nova, oriental, que é o TikTok, né? Que veio ninguém deu nada pra ele, chamava Musical.ly, e aí na pandemia estourou. E fez até o Instagram, o Facebook ficar preocupado, né? Criou uma nova funcionalidade dentro do aplicativo Reels para ver se conseguia bater o TikTok. Então, o TikTok claramente preocupou, né? Agora, você me responde, você já aprendeu alguma dancinha do TikTok? Aí, conhecendo todas as redes sociais mais populares, assim, a gente desenvolve essa pergunta se perguntando, mas quais são as linguagens das redes sociais, né? Qual a diferença das linguagens entre essas redes sociais? E aí, eu separei algumas dicas práticas e algumas conceituais no meio também, para falar para você sobre a linguagem específica de cada rede social. E é importante também, tô olhando aqui no meu roteiro, é importante também te falar que quando eu falo sobre a linguagem da rede social, eu não estou falando da linguagem do seu público-alvo. Eu não estou falando da linguagem que o seu público conversa, nem da linguagem que a sua comunidade já conversa dentro da rede social. Quando eu falo linguagem da rede social, eu quero dizer a linguagem que aquela rede propôs para todo mundo que vai utilizar ela. Porque existem diferenças entre elas. Porque o público pode até ser o mesmo nas suas redes sociais, mas o comportamento dele em redes sociais diferentes é diferente. Você já reparou nisso? Isso é porque cada rede social tem uma linguagem e ela passa essa linguagem para o público, e quando ela passa essa linguagem para o público entende o comportamento que ele tem que ter dentro daquela rede social. E daí, por isso, né, a mudança de comportamento, e por isso que eu acho que é tão importante que a gente consiga entender qual é a linguagem de cada rede social, porque assim a gente consegue criar coisas especificamente para a linguagem que foi sugerida ali naquela rede social. Então, eu queria começar do Instagram. E sobre o Instagram, eu queria falar primeiro que ele tem 5 formatos diferentes de criação de conteúdo. E atualmente esses formatos são Feed, IGTV, Reels, Stories e Live. São 5 formatos do Instagram. E aí, a gente pode começar pelo feed. O feed, ele é o seu portfólio. O que é um portfólio?
Antigamente, quando não se tinha computador e coisa e tal, o portfólio era basicamente uma pasta de todos os trabalhos que você já tinha feito e todas as coisas que você já tinha criado. Isso dentro do meio publicitário, né? Do meio criativo. Também funciona com artistas plásticos também tem um portfólio atualizado. E hoje em dia esse portfólio pode ser feito até digitalmente, mas ele ainda é muito importante. O feed do Instagram, ele funciona muito como portfólio. A Thali, que é uma das pessoas da nossa equipe, falou esses dias uma coisa muito interessante. Ela falou que já tem pesquisas que falam que as pessoas decidem se elas vão te seguir ou não nos primeiros segundos que elas veem o seu feed. Então, elas te julgam ali nos primeiros segundos e decidem se elas querem seguir você ou não querem seguir você. Por isso, existem tantos estudos e tantas pesquisas ao redor de se ter um feed organizado ou não, padronização, porque o visual do feed como um completo é realmente importante. Eu não vou levantar bandeira nenhuma aqui da padronização ou da não padronização, até porque eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda sobre isso. Continuo pesquisando por um tempo, aí um vasto tempo. Uma hora eu vou chegar a alguma conclusão sobre isso, mas o fato é que o visual do seu feed é de fato importante, isso já foi comprovado. Então, é sempre legal a gente enxergar o feed dessa maneira, como nosso portfólio, né? Porque aí a gente vai conseguir ter uma visão mais clara do que a gente quer para ele. Aí a gente pode falar do Reels. O Reels é uma nova funcionalidade do Instagram, que foi a funcionalidade instalada no Instagram para bater o TikTok. Então, são vídeos de 15 segundos que você faz. E você pode... você tem quase todas as funcionalidades ali que você teria no TikTok para fazer o vídeo, tirando o fato de que no Reels só se podem fazer vídeos de 15 segundos, né? Não tem abertura para fazer vídeos de mais, no TikTok tem. Mas aí é interessante no Reels aqui a gente falar o fato de que o que funciona no seu TikTok pode não funcionar para o seu Reels. E basicamente eu acho que não vai funcionar tão bem o que funciona no seu TikTok e no seu Reels. Por quê? Porque as linguagens das redes sociais são diferentes. A linguagem do Instagram como um total é diferente da linguagem do TikTok como um total. Então, as coisas que funcionam lá no Reels do Instagram não são as mesmas coisas que funcionam lá no seu TikTok, no TikTok que você vai fazer, mesmo que necessariamente você tenha o mesmo público nas duas redes sociais. E aí, a gente pode falar do IGTV agora. O IGTV é um servidorzão também de vídeo. Ele é diferente do YouTube, por quê? Por duas coisas. No IGTV a gente tem um tempo máximo de vídeo, que são 15 minutos, se eu não me engano. E também, no IGTV, os vídeos são preferencialmente verticais, não horizontais. Aí, Thaís, mas já pode colocar vídeo horizontal no IGTV? Sim, já pode colocar vídeo horizontal no IGTV. Mas como as pessoas costumam assistir aos IGTVs? Elas costumam assistir com o celular deitado? Analisa você como consumidor de conteúdo. Você costuma assistir um IGTV com o celular, assistir IGTVs com o celular deitado? Ou você já tá passando e assiste e entra pelos stories até mesmo, ou pelo seu feed, rolando, você clica, já entra e o seu celular já tá posicionado na vertical. É por causa disso que a linguagem do IGTV é vertical. Por causa do funcionamento do aplicativo. Tudo no funcionamento do aplicativo do Instagram leva você a ter uma experiência mais confortável quando o vídeo do IGTV é vertical.
Por isso que é tão interessante que a gente consiga entender a linguagem da rede social e se adaptar o nosso conteúdo àquela linguagem. Com algumas raras exceções, sempre vai ser mais confortável para a pessoa assistir o conteúdo na linguagem que a rede social está propondo. A gente tem os stories, e os stories são basicamente o Snapchat, o finado Snapchat. Hoje em dia os filtros já foram corrigidos, já estão ótimos, e essa possibilidade das próprias pessoas criarem os filtros foi, eu acho que, um divisor de águas nos stories, porque aumentou o engajamento dos próprios stories, das pessoas com a rede social. Eu acho que foi o último prego no caixão do Snapchat. Stories são vídeos que são excluídos em 24 horas. Então, basicamente, os stories são para uma maior intimidade, sabe? Stories se trata de intimidade. Ele é um conceito mesmo sobre intimidade, sobre vida real, sobre mostrar coisas que as pessoas se identifiquem a sua vida real, do seu dia a dia e coisa e tal. É isso que costuma engajar nos stories, assim, porque o formato e a linguagem dele foi criada para isso, para compartilhar coisas que necessariamente você não compartilharia se não tivesse disponível o recurso de sumir com 24 horas, entendeu? E por último, a gente tem as lives. Eu acho que o nome é muito autoexplicativo. São vídeos ao vivo, só que o Instagram, ele tem uma característica muito peculiar nas lives dele, que ele preza a interatividade. Então, todos os recursos das lives do Instagram são voltados para que você consiga interagir com outras pessoas, ou com as pessoas que estão assistindo a sua live, ou com uma segunda pessoa que você quer colocar dentro da live e entrevistar. O Instagram sempre preza isso, ele sempre preza essa linguagem. Tá, e nós temos o Facebook. O Facebook, lá na abinha de cima, de abertura, ele dá 4 possibilidades para a pessoa que entrou. A primeira possibilidade é no que você está pensando, Thaís, que é compartilhar um texto sobre o que você está pensando. E nesse texto você pode acrescentar imagem, você pode acrescentar vídeo. E aí ele tem 3 botõezinhos ali que dá a possibilidade, primeiro, de você começar um vídeo ao vivo. E os ao vivos do Facebook são muito parecidos com os do Instagram. No entanto, o formato do Facebook é horizontal, assim como o YouTube. E tem outra diferença, que eles têm alguns botões de interatividade diferentes do Instagram, como, por exemplo, você pode marcar um amigo já no começo da sua live, e quando você deixa ela salva ali no seu perfil e coisa e tal, esse salvamento já vai direto com a marcação daquele amigo, daquela empresa que você marcou quando tava começando a live, coisa e tal. E ele tem algumas funcionalidades que o Instagram também não tem, mas todas são voltadas para esse lance da interatividade. Temos a possibilidade da marcação de sentimento à atividade, que você pode marcar só isso e não adicionar mais nenhuma informação e publicar isso no seu feed, né? E aí também agora tem uma nova funcionalidade que chama Salas, que é uma funcionalidade de fazer chamadas de vídeo pelo Facebook. Bom, essas chamadas de vídeo cabem até 50 pessoas e você pode abrir para os seus amigos, ou você pode previamente escolher a sala de vídeo que você quer montar e fazer ali a sua call pelo Facebook. Aí a gente pode vir para esse aplicativo que vos fala. E aqui no YouTube nós temos 2 possibilidades. 3, na verdade. Gravar o vídeo direto do aplicativo e subir ele para o seu canal, né, no YouTube. Subir um vídeo já pronto, gravado gravado em outro lugar, já pronto, editado, para o seu canal. E fazer ao vivo.
Essas são as 3 ferramentas que o YouTube fornece. Mas ainda tem alguns Qs que o YouTube fornece para aumentar a sua interação com a sua comunidade, então os assinantes do seu canal. Então, para esse tipo de interação, o YouTube ainda disponibiliza a possibilidade de compartilhamento de fotos, compartilhamento de vídeos e até uns tempos atrás, stories também, mas eu acho que os stories tinham uma regra, um número para você conseguir fazer e coisa e tal, e eles não eram de 24 horas também. Se vocês quiserem saber mais sobre essas funcionalidades específicas para a comunidade do YouTube, deixem aqui embaixo para eu saber e a gente faz um vídeo só sobre isso, tá bom? O YouTube ele funciona muito como um canal de TV. É muito essa visão que ele tem. Então, é por isso que cada pessoa aqui tem o seu canal. Porque, basicamente, as pessoas deveriam tratar isso como programação. O YouTube tem muito essa visão, essa linguagem, né, dentro dele. Os ao vivos e a linguagem de tudo aqui no YouTube, dos vídeos e do ao vivo, é na horizontal. Aí, a gente pode falar... eu vou deixar o Twitter pra gente falar num outro vídeo, porque eu pretendo trazer o Gustavo, que é a pessoa que cria o nosso conteúdo do Twitter aqui no Lar, pra ele explicar melhor sobre as funcionalidades, que eu acho que ele tem mais vivência pra falar do que eu, que sou só uma entusiasta. E aí eu queria falar do Pinterest, e o Pinterest tem funcionalidades muito diferentes das outras redes sociais. No Pinterest, você tem 4 funcionalidades, né? Você tem os pins, as pastas e as lojas. São 3, na verdade, então. Os pins, as pastas e as lojas. Aí, nos pins, o que acontece? Os pins são os conteúdos que você vai subir dentro do Pinterest. Então, nos pins você pode subir vídeos e pode subir fotos. A linguagem desses conteúdos também é vertical. Inclusive, o Pinterest é muito vertical, quase tudo lá é vertical. E os seus pins podem ser curtidos, né? E podem ser colocados dentro de pastas. As pastas são as segundas funcionalidades no Pinterest, que basicamente é uma junção de referências que você quer ter. Então, as pessoas costumam fazer pastas no Pinterest de coisas que elas gostam muito, ou de momentos especiais que elas vão viver e elas buscam referência. A galera que trabalha com digital usa muito para referência o Pinterest. E aí, dentro das pastas, você pode colocar os pins que você acha legal, e o próprio Pinterest sugere pins de acordo com com o tema, né, da sua pasta e coisa e tal. E aí, dentro da pasta, você também pode subnichar, então você pode fazer uma subpasta dentro da sua pasta. E também você pode compartilhar a sua pasta com amigos, com outras pessoas. E tem a possibilidade dela ficar em modo público ou em privado. E aí, se ela ficar em privado, só com quem você compartilhou, ou só você mesmo que pode ver ela. E se ela fica em público, as pessoas podem seguir a sua pasta, elas podem curtir a sua pasta e ver, né? Tudo que tem dentro da sua pasta de referências. A loja é tipo um catálogo. Você tem que fazer pelo computador, não tem como fazer pelo aplicativo. E aí você consegue subir pins para vender produtos daqueles pins que você subiu. E você consegue também comprar produtos que estiverem dentro dessa funcionalidade de loja no Pinterest. Bom, aí nós temos eu vou deixar o LinkedIn para depois também, que eu vou trazer uma pessoa aqui que tenha bastante propriedade para falar sobre esse assunto. Então, eu vou finalizar falando do TikTok, da linguagem do TikTok,
que é o TikTok é basicamente um aplicativo vertical também, porém ele é um aplicativo mais dinâmico. É um aplicativo, é uma versão do pra mim, e eu sei que as pessoas vão me xingar quando eu disser isso, mas eu posso me defender, então assiste depois do que eu falar também. Pra mim, o TikTok é uma versão audiovisual do Twitter. Por quê? O Twitter, ele nasceu oficialmente como um microblog, então ele é muito pautado na escrita, nas palavras. O TikTok, ele é muito pautado no visual, né? Ele é muito visual, mas ele é um aplicativo rápido também. Ele é um aplicativo que exige conteúdo diário, então pessoas que criam um TikTok por dia, elas não tendem a ter muita resposta, muitos resultados, sabe? Por quê? Porque o TikTok, ele gosta de conteúdo, ele gosta que você poste lá. Depois de 30 minutos, o seu post no Instagram já basicamente morreu. No TikTok, depois de 2 dias, ele ainda tá rodando. Existem pesquisas que falam que o TikTok, no começo, quando era musical ainda, barrava pessoas, a visualização de pessoas gordas, barrava a visualização de pessoas feias, barrava a visualização de vídeos que estavam em locais que não eram considerados bonitos, o cenário, sabe? Quando a iluminação não era boa do vídeo, ele barrava também. Então, você pode notar que as grandes celebridades do TikTok hoje em dia são pessoas que entram em todos esses padrões que o TikTok não barrava no começo. E também mas é importante também a gente salientar que mesmo o TikTok fazendo tudo isso, o TikTok é uma rede social que usa uma linguagem muito cotidiana. Então, não é uma rede social para você fazer grandes produções, até porque você não vai conseguir sustentar um TikTok se você não tiver uma equipe, né, e for sozinho, tiver outras redes sociais, com grandes produções, porque o TikTok, ele demanda produção, tipo, ele demanda post, ele gosta de ser alimentado. Bom, eu tenho mais 2 pontos para falar antes de terminar o vídeo, mas já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Já compartilha esse vídeo com algum amigo seu que tá querendo começar nessa vida aí de carreira digital, criador digital influencer e coisa e tal. Já compartilha, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Público de cada rede social. Bom, o Instagram e o Facebook são redes sociais mais gerais, então a gente encontra quase todo tipo de público ali dentro. O Instagram e o Facebook tiveram, o Facebook especificamente, né, e as empresas derivadas dele. Então, para você que não sabe, o Facebook é dono do Instagram, ele é dono do WhatsApp e algumas outras redes sociais são derivadas do Facebook, mas as empresas do Facebook tiveram problemas nesses últimos meses com boicote de algumas empresas, de algumas grandes, boas empresas que retiraram seus anúncios e fizeram com que as ações do Facebook caíssem muito. As empresas fizeram boicotes com as propagandas no Facebook por falarem que a empresa era conivente com o discurso de ódio, que o Facebook e o Instagram não retiravam do ar e ainda deixavam patrocínios acontecer e deixavam as fake news e os discursos de ódio rodarem e acontecerem dentro das redes sociais. O público-alvo do Instagram e do Facebook é muito geral, assim, tem público para todo mundo, porque quase todo mundo tá nessas 2 redes sociais. E a gente vai falar sobre o YouTube e o Twitter. O YouTube, ele é uma rede social de pesquisa, então o público-alvo dele tá muito vinculado com isso. As pessoas entram no YouTube para pesquisar coisas. O público do YouTube, ele é um público necessariamente mais curioso e ele consome um conteúdo um pouco mais denso, a grande maioria do público do YouTube,
E as comunidades aqui no YouTube, elas são mais fortes, mais engajadas. O Twitter é um lugar muito legal porque o público é muito diverso. Porém, não é todo mundo que tá lá. O Twitter é uma rede social que não é seletiva e ao mesmo tempo é. Por que não é seletiva? Porque ele tem conteúdo para absolutamente todo mundo, absolutamente tudo. É tipo uma rede social não restritiva, digamos assim. As pessoas falam coisas que elas não falariam em outras redes sociais dentro do Twitter. Porém, não é todo mundo que entende o Twitter, não é todo mundo que consegue mexer no Twitter, não é todo mundo que curte a plataforma do Twitter. Então, ele acaba sendo seletivo por causa desse aspecto. LinkedIn é um público bem formal, o público-alvo é um público mais formal, né? Tipo, são pessoas que realmente estão focadas ali na carreira, estão focadas a socializar a partir do que elas fazem e gostam, inclusive. São perfis de pessoas que gostam de inovação, que gostam muito de falar sobre trabalho, sobre processo e coisa e tal. E as empresas, elas conseguem se relacionar de uma maneira mais direta, digamos assim, dentro do LinkedIn. Então, o LinkedIn, ele não tem só um público físico, ele tem um público jurídico também, digamos assim. Bom, o TikTok, que é o último da listinha aqui dos mais populares, o público do TikTok, quando começou, era basicamente adolescentes. Assim, era uma rede social muito utilizada pelas pessoas mais novas, assim, que estavam na escola e coisa e tal. E ainda se tem muito esse conteúdo de escola e coisa e tal dentro do TikTok, porque muitas das pessoas que utilizam, né? Muito do público-alvo é adolescente. Por ele ser, tipo, um aplicativo novo, com esse formato novo, com essa linguagem nova, né? Então ele foi comprado mais pra essa galera mais nova. Mas hoje em dia, tipo, a pandemia disseminou o TikTok e agora nós temos muitos tipos de pessoa lá dentro. Mas o público do TikTok é necessariamente um público engraçado. Eu acho que tem duas vertentes, né? Tem a vertente do público mais engraçadão e coisa e tal dentro do TikTok. E a vertente da galera mais cool, assim. E por último, Jesus Cristo, graças a Deus, já deu 1 hora de vídeo bruto pra eu editar, pra você ter uma noção. Então, por último, eu tenho aqui os objetivos de cada rede social. Bom, bem por cima, o objetivo do Instagram, do Facebook e do TikTok são os mesmos, que é basicamente entreter. As redes sociais foram criadas para isso, para entreter pessoas, para prender as pessoas dentro dessas redes sociais. Eu acho que o entretenimento é muito forte em todas as redes sociais e talvez todas elas tenham essa característica em comum. O Instagram e o Facebook, ele tem o objetivo de entreter a partir de vídeos, fotos, compartilhamentos e especificamente eles têm o objetivo de entreter a partir da relação. Por isso que esse negócio de engajamento no Instagram e no Facebook é tão importante. Por quê? Porque eles priorizam relacionamento. Aí nós temos o YouTube. O objetivo do YouTube, ele é bem claro e específico. Mira muito, né, nessa questão de conteúdo para pessoas consumirem, tipo um streaming gratuito, assim, conteúdos para pessoas consumirem diariamente. E aí nós temos o Twitter, que eu acho que o maior objetivo... O Twitter é um microblog, assim, então eu acho que o maior objetivo da rede é conseguir difundir informação com rapidez. E aí o maior objetivo do Pinterest. O Pinterest é claramente a rede social da referência, assim, da referência visual, né, digamos assim. Então,
A gente pode encaixar aí isso como sendo o maior objetivo da rede. Aí nós temos o LinkedIn e claramente o maior objetivo do LinkedIn é facilitar os relacionamentos empresariais, né? Os relacionamentos de trabalho, digamos assim. É criar esse quem indica e coisa e tal. Eles estão aí para facilitar isso aí. Aí, por último, mas não menos importante, o TikTok. E claramente o objetivo do TikTok é entretenimento. Era puramente só entretenimento. Hoje em dia, eu acho que eles têm outras estratégias de mercado para a empresa, mas eu acho que isso já está bem enraizado na linguagem, no conceito, né, do aplicativo. É um aplicativo muito voltado para entretenimento, assim mesmo. Nós terminamos finalmente esse vídeo gigantesco. Eu espero que vocês tenham acompanhado comigo até o final. Tem muito conteúdo legal aqui. A gente pesquisou bastante para fazer esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra gente saber. E se a gente não souber responder, a gente vai pesquisar e juntos venceremos. Faz todo aquele paranauê lá que eu já falei. E obrigado por ter acompanhado e ficado até aqui. Se você chegou até o final do vídeo, você é um guerreiro. Aqui no Lar de Criadores, a gente sempre espera gerar insights em vocês.